pé, por favor. Diga seu nome, por favor. Eu chamo-me Fernanda. Fernanda? Ih, que maravilha, glória a Deus. Que bom nome que lhe Sou deram. a mãe da Benita. Muito bem, seja bem-vinda Obrigada. ao nosso meio. Viu? Benita, bom vê-lo novamente. Viu? Glória a Deus. Mais uma do grupo dos Fernandos. Pedro Fernando, Benjamin Fernando. Glória a Deus. A irmã Fernanda agora aqui conosco. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias aí no Evangelho de João, capítulo 19. Do verso 16 em diante. Evangelho de João, capítulo 19, versos 16 em diante. Então, consequentemente, entregou-lhe para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título, e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas o Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz: repartir entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. E junto a Jesus, a cruz de Jesus, estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Mas depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no esopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Diga assim comigo: está consumado. Vamos nos colocar de pé. Quando Jesus apresenta diante de nós esta palavra maravilhosa, ainda que nos seus últimos instantes da vida, até aquele momento, nós lemos que ele estava completamente consciente da sua missão, e que até aquele momento ainda não havia terminado o que ele tinha que fazer. Mas, quando ele entrega sua mãe a João, seu discípulo amado, e João a responsabilidade de cuidar da sua mãe, ele diz: todas as coisas estavam terminadas. Toda a obra que ele veio fazer, ele fez. Todo o projeto foi completado, foi terminado. Diga assim comigo: eu creio que Jesus completou esta boa obra no meu coração. Glória a Deus. Por isso, nesta manhã, nós viemos adorar, nós viemos cantar, porque só Ele é digno da nossa oração, do nosso louvor. Louvado seja o teu nome, Senhor.
palavra de Deus, muitos homens, aliás, muitos não, mas poucos homens, tiveram um vislumbre do céu. E eu me lembro aqui particularmente do profeta Isaías, pois quando ele vê o Senhor sentado no seu alto e sublime trono, ele vê ali aqueles anjos em adoração constante diante do Senhor. Que a nossa adoração não cesse, que os seus lábios não se calem, que os seus corações não vacilem, e que os seus pés permaneçam firmes diante do Senhor, adorando o tempo todo, pois Ele é digno de adoração. A palavra do Senhor nos diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido ensino, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Glórias ao Senhor. Glória a Deus. Senhor, diga comigo: Senhor, eu sou a tua testemunha. Eu recebi poder pela virtude do Espírito Santo que está em mim, que habita em mim. Glórias te damos, Pai, nesta manhã. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Não consigo entender, nada fiz pra merecer o Rei criou, Ele se tornou, e os meus pecados
1 Coríntios, capítulo 15. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei, também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Cristo de fato, irmãos, foi morto. Cristo de fato foi crucificado. Cristo de fato pagou pelos nossos pecados. Mas Cristo de fato também nos deu acesso ao Pai, ao derramar sobre nós o Espírito Santo do Senhor. Cristo também ressuscitou ao terceiro dia. Nós cremos. E se estivéssemos lá naqueles dias, éramos certamente um dos 500. Mas nós teríamos visto. Mas hoje nós cremos, pela fé, segundo as Escrituras, que Jesus vive pelos séculos dos séculos. Por isso a nossa fé não é em vão. Vamos cantar mais uma vez. Disse-lhes mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Vamos adorar o Senhor. Para sempre, amém.
conseguem tirar o pé do chão. Tira um pé do chão. Tira metade do pé do chão. Faz alguma coisa. Glória a Deus. Irmãos, com esse mesmo espírito de adoração, louvor e gratidão ao Senhor, podemos trazer agora as nossas ofertas diante do Senhor, com alegria no coração e com singeleza, que é o que o Senhor pede de nós. Vou chamar a pregadora desta noite também. Enquanto a música toca, desculpa, esta manhã, glória a Deus. chegar, de fato, queridos, ao trono de Deus. E eu queria agradecer ao Senhor por isso, por termos cada dia a oportunidade e a possibilidade de chegarmos diante dEle. Isso é um benefício dEle. Ele é quem nos permite podermos chegar ao seu trono. Amém? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse. Apocalipse 2. Carta à igreja de Éfeso. Apocalipse 2. Amém? Apocalipse 2, de 1 ao 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os que achastes mentirosos. Tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro.
caso não te arrependas. Tens contudo a teu favor, que eu odeie as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Vamos orar. Pai amado, Pai bendito, Senhor, eis-nos aqui, Pai. Ó Pai, nós somos tua igreja, Senhor, somos o teu povo. Aquele povo, Senhor, a quem tu tens cuidado, Pai, a quem tu tens guardado, a quem tu tens protegido, Senhor. Mas, Senhor, eu te peço, fala conosco. Quebra, Senhor, todas as barreiras. Quebra, Senhor, todo entendimento contrário. Quebra, Senhor, tudo, Pai, que tem atrapalhado a tua igreja, Pai, a perceber a tua vontade, Senhor. E nos faz, Deus, reconhecer os teus propósitos. Nos faz, Senhor, reconhecer os teus caminhos em nossas vidas, Pai. A começar em mim, Senhor. Quebra, Senhor, tudo que precisa ser quebrado. Mas faz, Senhor, com que a tua vontade seja plena e perfeita, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, a igreja de Éfeso é uma das igrejas, não é? Que de fato ela é citada entre as igrejas do Apocalipse. E onde ali o anjo traz uma advertência a cada uma delas. Traz muitas vezes uma admoestação. Neste caso aqui, traz um elogio e também traz uma admoestação. A igreja de Éfeso, ela foi uma igreja que nós podemos ver a história dela em Atos dos Apóstolos. Em Atos 18 e 19, nós temos ali a formação da igreja de Éfeso. Nós vemos Paulo chegando a Éfeso com Priscila e Áquila, aproximadamente 52 anos antes de Cristo. Quando ele chega, ele é bem recebido, ele prega na sinagoga. Depois de Cristo, isso, 52 DC, depois de Cristo. Ele prega na sinagoga e ali ele é até bem recebido. Mas ele sai e deixa Priscila e Áquila ali, para a formação daquela igreja. Logo em seguida, aparece uma figura importante, que é um jovem de Alexandria chamado Apolo, um jovem muito eloquente, e ali Priscila e Áquila apresentam o evangelho a Apolo, e Apolo se torna um grande pregador. Na terceira visita, isso na segunda visita de Paulo, na terceira viagem missionária, Paulo retorna a Éfeso. Éfeso já está um grupo forte, um grupo consolidado. Ele primeiro é recebido por um grupo batista, que era o grupo que foi batizado por João Batista. E aí ele fala do batismo do Espírito Santo, aquele grupo. Se eles já foram batizados pelo Espírito Santo, eles dizem que não conheciam, que eles só tinham sido batizados por João Batista. E ali ele batiza aquele grupo, e aquele grupo batista se junta à igreja em Éfeso, e Paulo passa a fazer maravilhas. Tem um texto que diz ali, isso tudo está em Atos 18 até Atos 19. É fácil de vocês depois verem essa história da igreja. Mas tem uma parte que diz assim: pelas mãos de Paulo se faziam maravilhas extraordinárias. Era uma igreja cheia de vida. Era uma igreja cheia do Espírito Santo. Era uma igreja onde havia ali a liberdade do Espírito Santo, havia a comunhão, havia a intimidade. E a igreja em Éfeso se crescia tão poderosa ao ponto de atingir a economia da própria cidade. A cidade de Éfeso era uma cidade importante, da Ásia Menor, e ali havia o templo da Diana, um dos maiores templos da antiguidade. E eles viviam da venda de indulgências. Só que a igreja cresceu, cresceu muito. Teve um fato até interessante que está relatado em Atos também, onde eles pegam todos aqueles ídolos, os cristãos pegam todos aqueles ídolos, pegam livros de bruxaria. Havia muita bruxaria também na cidade, e eles pegam aqueles livros e fazem uma fogueira enorme e queimam no centro da cidade. E ali a igreja crescia forte e assumindo uma postura muito grande na cidade de Éfeso. E aí nós vemos em Apocalipse, algum tempo depois, uma carta a essa igreja.
E a primeira coisa que eu gostaria de salientar é que Deus se apresenta como a segurança da igreja. Então a primeira coisa, Deus é a segurança da igreja. Deus, ele se apresenta aqui como aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Querido, esse Deus anda no meio da igreja. Deus anda confortando a igreja. Deus anda fortalecendo a igreja. Mas Deus anda no meio da igreja porque a igreja é dele. Porque quando essa palavra fala conserva, esta palavra no grego, esse conserva, eu não sei se está, a Lucimar pode botar o texto, Lucimar, é Apocalipse 2, verso 1. Eu não sei se está o termo conserva na versão do King James, do Rei James, mas essa palavra conserva diz o seguinte: estar dentro da mão. É como se Deus dissesse: eu tenho a igreja conservada, guardada, protegida. Conserva na mão direita, isso, tem também conserva. Então, esse termo no hebraico é estar dentro, não é simplesmente estar pousado. Está pousado. Não é estar pousado, é estar dentro da minha mão. Eu tenho a igreja conservada, cuidada, protegida dentro da minha mão. Então, de fato, queridos, ele começa dizendo que ele tem o controle das igrejas. Amém. E que ele vê o sacrifício, ele vê o labor, ele vê a luta. Então, a primeira coisa que ele faz com relação à igreja de Éfeso, ele traz um elogio a esta igreja. E é um elogio que eu creio que muitos de nós que pertencem a essa casa podem ter também. Que é um elogio de que esta igreja era fiel à sã doutrina. Então ele diz, primeira coisa, a igreja é fiel à sã doutrina. E ele diz que dentro desta sã doutrina, conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Então esta sã doutrina, queridos, é aquela doutrina onde eu busco de fato reconhecer esta palavra como única regra de fé e prática. E dentro desta palavra, buscar ela de forma a que eu entenda, que eu compreenda, que eu estude, mas que eu tenha esta palavra como regra de vida também. Então esta doutrina era aquela doutrina que fazia com que eles inclusive lutassem contra falsos apóstolos. Nós reconhecemos e com base na Bíblia entendemos também que o apostolado foi aqueles a quem Cristo assim determinou. Cristo determinou quem seriam os apóstolos. Cristo ali especificou quem seriam os apóstolos. E o próprio Paulo, como o Fernando leu há pouco, o próprio Paulo dizia: eu também fui escolhido por Cristo como apóstolo, embora me sinta o menor deles. Né? Embora me sinta o menor deles. Então, depois daquilo, outros estavam se declarando apóstolos. E a igreja de Éfeso combatia isso. Por quê? Porque o apostolado vinha de fato daqueles a quem Cristo havia determinado como apóstolos, como aqueles que de fato suportariam e levariam a igreja. Então aqui nós vemos que Deus vê que aquela igreja em Éfeso era uma igreja fiel à sã doutrina, era uma igreja que não suportava heresias, era uma igreja que lutava, inclusive contra as obras dos nicolaítas. Ele diz assim: tens a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas. E eu fui pesquisar um pouco sobre quem eram os nicolaítas e quais eram as práticas deles. Há duas versões, não é? E uma diz que provavelmente os nicolaítas eram os seguidores de um apóstata da igreja primitiva, chamado Nicolau. Em Atos 6,5 cita sobre ele. E fala que provavelmente esse Nicolau, que era um dos diáconos da igreja, ele vai e apostata da fé e passa a buscar a doutrina de Balaão novamente. Então os nicolaítas tinham a doutrina de Balaão como regra de fé, que era algumas coisas muito, muito claras. Primeiro, eles comiam
praticavam a imoralidade sexual. Eles tinham a imoralidade, faziam de forma a que aquilo fosse algo que participasse inclusive de cultos. Tanto a comida de obras sacrificadas a ídolos, como a imoralidade sexual, até como forma de rito de doutrina. Então os nicolaítas, eles vinham de um grupo, provavelmente vinha desse grupo, com essa doutrina de Balaão, e estava contaminando alguns cristãos, trazendo como, é possível sim, não tem nada diferente, a salvaria. Eles entravam com vários questionamentos sobre a salvação, de que a salvação era dada e que nada poderia tirar a salvação, então que aquelas práticas eram da carne e que a carne não tinha nada a ver com o espírito. Então eles entravam trazendo persuasões à sã doutrina, e a igreja de Éfeso combatia isso. E é interessante como muitas vezes nós pensamos num Deus que ama, mas nós não vemos um Deus que odeia. Mas o mesmo Deus que ama é o Deus que odeia o pecado. Ele ama a sua obra, ele ama o homem, mas ele odeia o pecado. E é isso que está dizendo aqui. As quais eu também odeio. Tenho contudo a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas. As obras de mentira, as obras de pecado, as obras de engano, as obras de idolatria. Então aqui fala com relação a isso, que é algo bom naquela igreja. Era uma igreja que tinha uma doutrina exemplar. Era uma igreja que se esforçava por essa doutrina. Que, de certa forma, temia e buscava pagar um preço por aquela doutrina. Não é? Era uma igreja que havia um reconhecimento diante do Senhor. E é interessante, queridos, que além disso, da sã doutrina, cita uma outra referência positiva a essa igreja. Cita que a igreja de Éfeso era uma igreja de trabalho, era uma igreja de obras, era uma igreja de labor, era uma igreja que praticava a vontade de Deus também. Olha que coisa interessante, não é? Conheço as tuas obras e o teu labor e a tua perseverança. E aí no verso 3, Apocalipse 3, ele diz assim: e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmurecer. Olha que coisa bonita, não é? Uma igreja que tem labor, uma igreja que não desiste de fazer a obra do Senhor. E persevera, porque muitas vezes no curso dos trabalhos da casa do Senhor, nos custos do trabalho da igreja, muitas vezes nos sentimos desanimados. Muitas vezes acontece algo que nos entristece, é uma situação específica, é uma situação que aumenta, que diminui, mas aquilo nos constrange, nos incomoda, ao ponto de muitas vezes fraquejarmos. Mas aquela igreja era uma igreja que não desistia, era uma igreja perseverante. Perseverante. E se terminasse aqui seria ótimo, não é? A gente falava assim, estamos no caminho certo, viva! Mas não termina aqui. O Senhor tem algo a falar para nossas vidas hoje. A começar em mim. A começar em mim. E ele diz assim: tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das boas obras. Queridos, quando nós vamos num carro e precisamos chegar a um destino específico, hoje nós temos o facilitador do GPS, não é? E nós botamos ali no GPS, vou para a igreja de Gaia. E aí nós botamos ali no GPS e vamos pelo GPS. A estrada está boa, a estrada está tranquila. Achamos que estamos no caminho certo. Num certo momento, numa certa circunstância, o GPS começa a alertar. Volta, faz contorno. Volta, faz contorno. Não está legal. Não é esse o caminho. O Senhor está te chamando hoje a fazer um contorno na tua vida. Estávamos naquela estrada, achando que estávamos indo para o caminho certo. Estávamos naquela estrada, crendo e percebendo que estávamos fazendo a coisa certa. Mas o Senhor nos chama ao retorno, a um conserto. E a palavra que eu tenho para a igreja hoje é que muitas vezes
Abandonamos o amor pela ortodoxia e pelo trabalho. Abandonamos a intimidade pela sã doutrina. Abandonamos a intimidade pela sã doutrina. Muitas vezes achamos que estamos estudando a palavra, estamos ali tendo nosso tempo de estudo da palavra, nos preparando, estudando teologia, estudando como nós estamos fazendo agora com os jovens, estudando Gênesis, trazendo palestra, trazendo históricos, trazendo ciência, fundamentando. Muitas vezes achamos que estamos no caminho certo, mas o Senhor nos chama a um alerta. Atenção ao zelo religioso. O zelo religioso não substitui a prática da intimidade com Deus. O nosso zelo religioso, a nossa busca pela sã doutrina, a nossa busca pelo ensino contra heresias, o nosso zelo por essa doutrina não substitui a intimidade com Deus. Não substitui. E muitas vezes também o nosso trabalho na igreja, o nosso servir na igreja, o nosso estar ajudando nos ministérios, o nosso estar fazendo algo na igreja, não substitui a nossa intimidade com Deus. Éfeso era uma igreja de doutrina. Éfeso era uma igreja de práticas religiosas. Éfeso era uma igreja de uma ortodoxia impecável. Mas Éfeso estava se afastando da intimidade com Deus. Éfeso estava se afastando. E aí, num certo momento, o Senhor fala: mas onde estava aquele amor? Onde estava aquele desejo de servir que tu tinhas? Onde estava aquela alegria de estar na minha presença? Querido, de termos intimidade. Precisamos deixar e ganhar tempo com devocional, sim. Precisamos ganhar tempo com oração, sim. Precisamos abrir mão. Deus quer que nós façamos um caminho de retorno. Para onde você vai? Aquele caminho que parece certo. Para onde você vai estar fechado. Aquilo vai te levar a nada. Aquilo vai te levar a um caminho que não tem mais retorno. O Senhor tem trazido à nossa memória, queridos, um alerta. O Senhor tem falado com a sua igreja um alerta. O Senhor tem a cada dia nos alertado: venha para perto de mim. Vai ter um momento, queridos, que esse tempo não vai chegar mais, desse alerta. Porque para tudo tem um tempo. Então a igreja de Éfeso era uma igreja que o Senhor teceu grandes elogios a ela. Uma igreja fiel, uma igreja perseverante. Mas era uma igreja que não tinha mais a intimidade. Ela tinha perdido a intimidade com o Senhor. Ela tinha perdido a conexão maior que precisamos ter. Não adianta eu chegar aqui com uma palavra linda, com uma palavra de estudo maravilhoso, se eu não estiver em intimidade com o Senhor. Não adianta. Não adianta. Nós estamos fora da rota. Precisamos voltar, retornar. O GPS do Senhor nos avisou. Eu não posso dizer que Deus não está nos avisando. E não é a primeira vez. Eu não posso dizer que Deus não está nos alertando. Mas não é a primeira vez. Precisamos de fato, queridos, ter atenção. Olha, a ortodoxia é boa. Amém? A ortodoxia é essencial. Amém? Amém. A ortodoxia é insubstituível. Amém? Amém. Mas nós não podemos deixar de viver a intimidade
intimidade com Deus. A ortodoxia não pode matar a intimidade com Deus. A ortodoxia, presta bem atenção no que eu vou falar. A ortodoxia não pode matar a tua fé. Pode parecer uma incongruência, mas muitas vezes, de fato, temos vivido uma ortodoxia sem buscar a presença daquele que, de fato, é o escritor desse livro. Queremos tanto conhecer a Bíblia, nos esmeramos tanto em conhecer a Bíblia, mas Deus não nos chama só para conhecer a Bíblia. Deus nos chama para conhecer a Ele. Deus nos chama para ter intimidade com Ele. Deus nos chama para experimentarmos da sua presença. Que coisa boa, queridos, é quando nós vemos alguém que nós amamos. Que coisa boa é sentir a presença dEle. Eu pego esse meu filhinho caçula aqui, eu cheiro essa cabeça dele. Ai, que coisa gostosa é o cheirinho da cabeça. Que coisa gostosa é sentir a presença, é sentir o toque. Há quanto tempo nós não fazemos isso com o Senhor? Só estudando, achando que estamos ali estudando a palavra, achando que estamos ali cumprindo os nossos trabalhos na igreja. Não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, eu ajudo nisso. Glória a Deus. O servir a igreja é essencial. Se você não serve, você também está errado. Você também está errado. Uma das lições que a gente aprende, a diferença de Marta e Maria, não é que Marta estava errada em servir e Maria estava certa em buscar. Não. É que Marta estava errada em não buscar e em só servir. Então nós também devemos servir uns aos outros. Devemos fazer a obra do Senhor. A igreja precisa do nosso serviço, mas não é o teu trabalho que o Senhor quer. O Senhor quer antes do teu trabalho, Ele quer a tua vida. Ele quer a intimidade contigo, porque é a intimidade dele que faz toda a diferença. É a intimidade com Ele que faz toda a diferença. E aí, queridos, Ele diz que se nós não ouvirmos, Ele vai remover do nosso lugar o candeeiro. E por incrível que pareça, se nós formos estudar a história da igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso acaba. A igreja de Éfeso encerra. Uma igreja onde se operava maravilhas. Uma igreja cheia de fervor. Uma igreja que chegou a balançar as estruturas daquela cidade. Aquela igreja se acabou numa ortodoxia morta e numa prática sem amor. Mesmo depois do alerta, mesmo trazendo especificamente um alerta aqui no livro de Apocalipse, escrito por João à igreja, mesmo depois disso, a igreja se acaba. Mas olha, eu quero te dizer uma coisa. Aqui no texto, no versículo 7, diz assim: quem tem ouvidos, ouça. Amém? Amém. Há um remanescente. Diz assim: eu sou esse remanescente. Há um remanescente. Precisamos, queridos, nos arrepender. Arrependimento vem, ele diz aqui: lembra-te de onde caístes. Lembra-te de onde caístes e te arrepende. Nós precisamos voltar à memória. No GPS, onde foi que ele começou a apitar que estava errado? Onde foi que ele começou a alertar? Olha, atenção, Janaína, atenção, Janaína. O caminho não está certo. Janaína, atenção. Você está indo por um caminho que você vai... ou você faz a volta ou você se perde. Você está indo por um caminho de apatia. Você está indo por um caminho de morte. Morte espiritual. Você está indo por um caminho de distanciamento. Temos que lembrar onde foi, queridos, e dizer: eu quero voltar. Não vou por aí. Arrepender. Arrependimento tem 3 coisas que estão presentes no arrependimento. O arrependimento tem que ter razão, o arrependimento tem que ter emoção e o arrependimento tem que ter vontade. Senão vira remorso.
E nós ficamos tristes, choramos. Quantas vezes chegamos aqui na igreja, ouvimos uma palavra, essa palavra foi para mim. Aí eu chego, eu choro, eu me lamento. No dia seguinte eu faço a mesma coisa. No dia seguinte eu não mudo. Eu não saio da minha zona de conforto. Eu não faço aquilo que Deus já me alertou tanto a fazer. E muitas vezes nós estamos até brincando com Deus. E Deus diz, de Deus não se zomba. Conseguem perceber? Então, queridos, o Senhor diz, olha, eu tenho um remanescente que vai fazer meia volta. Que vai dizer, Senhor, perdoa-me, Pai. Eu tenho de fato me perdido tanto na ortodoxia e no trabalho. E tenho esquecido da intimidade. Eu quero voltar a ter intimidade. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar à paixão de chorar e ver você falar comigo, Paizinho. De ver as tuas palavras ali falarem ao meu coração e dizer, oh Deus, obrigada. Queridos, precisamos desse alimento. Precisamos. Este corpo perece, mas o Espírito está em nós. O Espírito precisa ser alimentado pelo Espírito. Então precisamos nos arrepender. Precisamos lembrar de onde caímos. Precisamos fechar o ciclo. Fecha o ciclo. Muda. Muda. Este caminho está te levando para a destruição. Muda. Volta. E esta palavra me chamou muita atenção ontem. Volta. Faz um retorno. Volta. E eu fiquei estudando a palavra, estudando, e preparei uma mensagem, não. Depois preparei outra, não. Aí depois fui à sala, estava o Júnior e o Fernando lá na sala. Eu, gente, o Senhor está me falando para voltar. O Senhor está me falando da estrada. E eu falava a estrada do GPS. E aí o Fernando falou para mim, Éfeso, a igreja de Éfeso. Vai à igreja de Éfeso. E eu fiquei assim, não é a igreja de Éfeso, não é. Ele falou, vai, é a igreja de Éfeso. É arrependimento. Aí eu falei assim, mas a palavra que o Senhor me deu é que quem está errado, não está errado pensando que está pecando não, Fernando. A gente está errado pensando que está fazendo certo. A gente acha que a gente não está em pecado. Não é aquele pecado que a gente sabe quando você peca, que você sabe que você peca. E aí ele falou para mim, mas precisa. Nós precisamos nos arrepender e fazer a volta. E aí quando eu vi aqui, volta, eu falei, é essa. E aí depois de um tempo ele foi lá e olhou, acha a palavra, eu falei, achei. De fato é Éfeso mesmo. Queridos, precisamos fazer a volta. Precisamos buscar a intimidade. Parar um pouco com tudo e dizer, Senhor, eu quero a tua presença. Paizinho, eu não quero sair daqui sem a tua presença. Não é aquilo que querem que façam. Não é aquilo que precisa. Ministério de louvor não é aquilo que querem que cantem. Não. É aquilo que o Senhor quer que cante. É aquilo que... mas o pastor pediu músicas novas, ou o pastor pediu músicas velhas, ou alguém pediu música do cantor cristão. Não, é intimidade. É buscar aquilo que o Senhor quer. Porque o louvor é para Ele, o louvor é dele, a adoração é dele, é para Ele. E eu queria te convidar hoje, queridos, a ser esse remanescente. Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios. Efésios 3:14, eu já vou concluir porque a mensagem hoje é rápida, porque temos ceia. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda, que sejais fortalecidos com poder, mediante o Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura, qual é a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, em profundidade, que excede todo o entendimento, para que
Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em vós, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Que possamos sair hoje, a começar de mim. Porque quando o Senhor me deu essa palavra, eu falei, Senhor, é para mim. É para mim. Mas eu queria que hoje você não apontasse para mim. Eu queria que hoje você olhasse para você. Porque eu estou apontando para mim. Olha para você e diz, Senhor, essa palavra é para mim. Eu quero, de fato, Senhor, ser esse pequeno remanescente. Não importa quantos estão comigo. Não importa quem está comigo, mas eu quero a tua presença, Pai. Aqueles a quem tu quiseres, tu acrescentarás. Não importa quem esteja. O que importa é que eu estou contigo. Que tu és aquele que me alimenta de forma perfeita. E tu és aquele que participa do trabalho de forma graciosa. É o trabalho que tu queres. Amém? Amém, queridos. Que seja de fato esta igreja, que seja a glória na igreja e em Cristo, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Eu passo a palavra ao pastor. Vamos pôr de pé um pouquinho, se for possível. Fechem os vossos olhos. Aleluia. Glórias ao Senhor. Que não nos deixa sem direção e sem orientação. Sabe, irmãos, é necessário que façamos sim esta reflexão pessoal. E por vezes, não somente, como Janaína disse aqui, olhando para o irmão, mas olhando para nós mesmos. E ao olharmos para nós mesmos, sem entendermos do Senhor que estamos no caminho correto, Senhor, mantém-nos firmes para o teu propósito. Mas se olhando para nós mesmos, irmãos, e olhando para o irmão, e virmos que o nosso caminho está errado, mas o do irmão está certo, que oremos ao Senhor, Senhor, que eu consiga acompanhar o meu irmão, porque o caminho está correto. Isto é arrependimento, irmãos. Isto é mudança de pensamento. Isto é cedência. Isto é ceder ao Senhor a direção das nossas vidas. Tem uma canção. Tem uma canção antiga, mais ou menos. Ela diz assim: quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Eu vou em tua direção ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Sim, Senhor. Nós queremos voltar, Pai, ao caminho. Ó Senhor, nem sempre, Pai, nós estamos num caminho, Pai, de pecado ou de erro. Não é somente sobre isso, Pai. Mas às vezes estamos num caminho que achamos que é o correto. E vemos que nessa estrada, Senhor, não há pecado,
condenável diante de Ti. Mas não é somente isto, Pai. É estarmos fazendo algo que não está em conformidade com o propósito que Tu tens para cada um de nós. Assim, Senhor, fala conosco. Fala com Teu povo, Pai, nesta manhã. Fala, Senhor, como Tu tens falado aos nossos corações, Pai. Irmãos, eu peço a paciência dos irmãos, porque um pouquinho mais do tempo, porque nós temos uma apresentação dos pequeninos hoje e não podemos sair hoje daqui sem assistir essa apresentação. Então, por favor, os meninos, apresentem-se, as meninas. Vamos ver o que eles prepararam. Dias, irmãos. Muito obrigada por câncer. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os 39 livros estão do Velho Testamento aqui estão. Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas, Apocalipse e João, os 27 livros então do Velho Testamento aqui estão. Obrigada.
Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanentemente. Pois todas as pessoas são como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23 a 25. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os teus olhos. Salmos 19:8. Santifica-nos na tua verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmos 119:11. Meu Deus, a tua palavra, ela dura para sempre, ela firme no céu. Salmos 119:89. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6, versículo 16. Toda a palavra de Deus é pura, escudo e para o que confiam nele. Provérbios 30:5. Porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Salmos 33, versículo 4. Amém. Podem sentar-se. Peço a atenção dos irmãos para darmos início ao nosso culto da ceia. Eu vou convidar para estar aqui conosco à frente do serviço a irmã Carla, a irmã Ludovina, irmã Noêmia, irmã Noêmia e a irmã Carla. Convidamos também a todos os irmãos e irmãs aqui conosco presentes nesta manhã, aqueles que foram batizados pelo Senhor, especialmente por imersão, a participarem conosco da mesa do Senhor. Vamos colocar de pé, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 17 em diante. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei, nisto não vos louvo, diz a palavra do Senhor. Carta de Paulo aos Coríntios, em particular, neste trecho, lança e fala de uma dura repreensão que o apóstolo teve que fazer aos crentes da igreja de Corinto. Mas o interessante aqui que nos chama a atenção é que uma coisa negativa no convívio entre eles, nesta coletividade, nesta igreja, converte-se aqui numa coisa boa. Vejam, ele diz no verso 19, até importa que haja heresias entre vós, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. É interessante, irmãos, notarmos isso. Claro que nós já vemos aqui em outros trechos da palavra, especialmente no decálogo dos mandamentos, alguns mandamentos que nos são negativos.
mas são propriamente muito particulares, são propriamente muito individuais. Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. E isto converte-se em algo positivo nas nossas vidas, ao nos abstermos da prática de alguns pecados. Mas aqui está falando uma palavra negativa para a coletividade, para a igreja, algo que excede o campo pessoal e particular. E em relação à igreja, Paulo diz nesta negatividade que havia heresias entre eles, mas que isto também demonstrava-se ser uma coisa, digamos, boa ou importante, para que fossem destacados aqueles que de fato eram do Senhor. Se há um momento em nossas vidas, na atualidade da igreja cristã, que podemos, irmãos, fazer uma avaliação pessoal e uma avaliação da igreja, da coletividade, é no momento em que nós estamos prestando o culto da ceia ao Senhor, neste memorial. Porque quando nos reunimos diante do Senhor, nós nos reunimos aqui para trazer, em primeiro lugar, a memória daquilo que foi o sacrifício de Cristo em nosso favor e, em segundo lugar, fazendo um autoexame particular, entendendo que nós estamos tomando aquela ceia de modo digno, a exaltarmos a pessoa de Cristo e destacarmos a verdadeira posição de quem assim o possui. E quem possui a primazia do primeiro lugar, a coisa mais importante no seio da igreja, é o Senhor Jesus. Agora, por outro lado, é também neste instante, irmãos, que podemos entender quando heresias surgem no nosso meio e que estas heresias são provadas, são externadas pela coletividade, assim também entre nós aparecerão aqueles que são do Senhor. Porque nós não nos misturamos com a luz e com as trevas, nós não misturamos luz com trevas, melhor dizendo. Então vejam, até importa que algumas heresias, alguns erros doutrinários, alguns pensamentos errados estejam no nosso meio, porque nós queremos destacar aqueles que são sinceros do coração para que se manifestem diante do Senhor. E hoje é o momento oportuno de fazer esta autoavaliação e fazermos esta avaliação da coletividade. Será que a igreja do Senhor caminha na direção correta? Será que a Igreja Evangélica Batista Nova Sião, ela está conduzindo os seus passos de acordo com a sã doutrina do Senhor? Será que o Espírito do Senhor está de fato andando no meio da sua igreja? Será que o candeeiro aqui permanece? É o momento de fazermos, irmãos, esta avaliação. Mas se nesse momento, na autoavaliação, que o meu irmão, a minha irmã fizerem nesta manhã, perceberem que há algo que precisa ser confessado diante de Deus, confesse, mesmo agora, fechando os teus olhos, em oração, entrega isto ao Senhor, peça perdão a Ele, mas não deixe de participar da ceia do Senhor, porque isso traz vida para nós e representa um momento alto na vida da igreja. Amém? Diz assim Paulo na sequência: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Amém? Cantemos ao Senhor uma breve canção e logo em seguida estaremos servindo os elementos.
da vida, pão dos céus, pão de Deus é meu Jesus, pão que dá ao coração alegria, paz e luz, pão que dá ao coração alegria, paz e luz. Sim, Paizinho querido, muito obrigada porque nós podemos ter este memorial daquilo que Jesus Cristo fez por nós. Ó Pai, Tu és o pão da vida, Senhor, e agora ao tomarmos este pão, nós podemos lembrar-nos da salvação que Jesus nos deu na cruz do Calvário e que cada um de nós possa, Senhor, realmente apossar-se dessa salvação, que este símbolo seja realmente um símbolo de vitória, um símbolo de alegria para as nossas vidas. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pão da vida, pão do céu, pão de Deus.
Nós já fizemos a leitura nesta manhã, quando Jesus, ali na cruz do Calvário, disse as seguintes palavras: está consumado, está terminado, e entregou o seu Espírito. Como já lemos agora há pouco, tendo Jesus partido o pão, deu graças a Deus por ele, distribuiu entre os seus discípulos, dizendo: comei, isto é meu corpo, é dado por vós. Em memória de Cristo, irmãos, comamos. Senhor Jesus amado, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, o privilégio de estarmos aqui, Senhor, ter nos movido a estarmos aqui à tua casa, para estarmos nesse momento tão especial em tua memória, Jesus. Que nós, ao tomarmos esse vinho em comunhão, Senhor, Senhor, que nós possamos ser purificados, Jesus. Que os nossos corações, Senhor, sejam limpos, sejam restaurados, Senhor. Jesus, ajuda-nos, eleva a nossa fé, Senhor. Ajuda-nos nas nossas dificuldades e que verdadeiramente nós possamos te buscar, como o nosso Senhor diz. Prioridade em nossas vidas a cada dia, Senhor. Tu és a prioridade. Nós te agradecemos, Jesus. Obrigada por esse momento, por esse dia tão especial. E que nós não possamos nunca deixar de estarmos aqui, Senhor, ceando em memória de Ti. Obrigada, Jesus. Sangue que Jesus verteu, pede divino eficaz, este sangue ao coração, força, amor e vida traz. Este
Por semelhante modo, diz a palavra do Senhor, depois de haver ceado, tomou o cálice, elevando-o na frente dos seus discípulos e disse: este é meu sangue, que é derramado por vós. Fazei isto em memória de mim. Também diz a palavra do Senhor, irmãos, que este cálice representa o sangue da nova aliança. Esta nova aliança que nós temos com Cristo. E nós cremos no Senhor que estamos completamente conservados nele. Graças a Deus. Em memória de Cristo, bebamos. Senhor, mais uma vez, te agradecemos, Pai, por estarmos em Tua casa, Pai, em comunhão com os Teus filhos e filhas, em comunhão com Teus servos, Pai, neste lugar. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, obrigado pelo Teu Espírito agindo em nossos corações. Pai, conduze-nos conforme a Tua vontade até os nossos lares, mas que esta palavra, Senhor, ela continue produzindo, Pai, em nós aquilo necessário para o qual ela foi pregada nesta manhã. Assim nós cremos, Pai, assim te agradecemos, em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja com todos vocês hoje e sempre. Amém. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde. E até a próxima, se Deus assim permitir.